Boa tarde. A presidente e a relatora da CPI da Câmara Federal, que investiga casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, já estão em Quari, no interior do Amazonas, onde devem ouvir 9 pessoas. As deputadas chegaram a Manaus hoje pela manhã e deixaram a cidade ainda na tarde desta segunda-feira, depois de uma reunião com o superintendente da Polícia Federal, Sérgio Fontes. A reunião na sede da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas foi a portas fechadas. A presidente da CPI, que investiga casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, deputada Érica Cocai, e a relatora da CPI, deputada Lilian Sá, conversaram por cerca de 3 horas com o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Sérgio Fontes. O assunto não foi revelado, mas a Polícia Federal deve dar apoio aos membros da comissão durante diligência no município de Quari, no interior do Amazonas. É nossa obrigação, nosso dever apoiar esse tipo de CPI feita por deputados federais. Nós estamos intimando testemunhas e prestando a segurança da equipe. Após deixar a sede da Polícia Federal em Manaus, a relatora e a presidente da chamada CPI da pedofilia seguiram para o município de Quari, onde devem ouvir 9 pessoas, entre elas o atual prefeito do município, Adail Pinheiro. Mas na manhã desta segunda-feira, a assessoria de Adail Pinheiro informou em nota que o prefeito de Quari está internado em um hospital em São Paulo com problemas de saúde desde a última sexta-feira. Por conta disso, ele não deve ser ouvido pela CPI. O prefeito tem que entender que ele vai ter que depor na CPI. E se ele não puder fazê-lo agora, ele será depois ele terá que ir depor. E se for necessário, nós vamos utilizar, inclusive, a força policial para que ele venha depor na CPI. Então, o prefeito não tem escolha. Ele foi convocado. Não há um convite. Há uma convocação. Para a relatora do caso, já existem provas consistentes para que o prefeito de Quari, que já foi alvo de investigação no Senado Federal, seja indiciado. Nós não podemos permitir que agentes públicos estejam envolvidos, né, com a exploração sexual, com pedofilia e não sejam punidos. Ele já foi indiciado na pedofilia passada. E se essa testemunha que nós temos, né, desse novo caso, ela confirmar, aí não tem mais escapatória. Nesta segunda-feira, completa uma semana que um grupo de manifestantes está acampado na frente da Assembleia Legislativa do Amazonas em forma de protesto. Enquanto isso, os deputados se articulam e devem adiantar o recesso parlamentar que estava marcado para a próxima semana. Com a medida, a última sessão na Assembleia antes do recesso deve ocorrer já nesta quinta-feira. Nesta manhã, a sessão plenária foi interrompida para que a Comissão de Constituição e Justiça analisasse 22 projetos que devem ir à votação ainda esta semana. Durante a reunião, o presidente da comissão, deputado Davi Almeida, pediu regime de urgência para as tramitações do fim do voto secreto e da denúncia de superfaturamento do edifício Garagem da Casa. A intenção é que esses 2 assuntos sejam votados antes do recesso. Preciso da aprovação dos senhores, para que nós possamos apreciá-la em regime de urgência, sem o interstício das 48 horas necessárias regimentalmente pela comissão para divulgação da pauta. Para o autor das 2 propostas, são assuntos que não podem esperar. Voto secreto e a denúncia relacionada às obras do edifício Garagem serão apreciados pela Comissão de Constituição e Justiça antes do recesso. O fim do voto secreto faz parte das reivindicações dos manifestantes que estão acampados na frente da Casa Legislativa e tem um apoio de vários deputados. Eu sou favorável hoje, nessa atual conjuntura, o voto aberto, porque eu entendo que as pessoas têm que mostrar a cara e dizer o que deve, como é que está sendo conduzido o seu mandato, né? E na tarde desta segunda-feira foi enterrado aqui em Manaus o corpo de uma professora da Universidade Federal do Amazonas que morreu num acidente de canoa no município de São Gabriel da Cachoeira. Tamires Cler tem os detalhes. O corpo da professora Maria Tânia Barroso chegou a Manaus na noite deste domingo e foi velada durante todo o dia de hoje aqui nesta funerária, na zona sul da cidade. Ela morreu no município de São Gabriel da Cachoeira depois que uma canoa em que ela estava virou.
A professora ministrava um curso de sociologia para professores que funcionava no período de férias pela Universidade Federal do Amazonas. Outras 3 pessoas estavam com ela na canoa, mas se salvaram graças a um barco do Exército que passava por lá no momento do acidente. A professora Tânia era mestre em antropologia e a volta para Manaus estava prevista apenas para a próxima sexta-feira, quando o curso terminaria. Tamires Claire para o Band Cidade. A Receita Federal liberou na manhã desta segunda-feira as consultas ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013, ano base 2012. As consultas podem ser feitas por meio do site da Receita, pelo telefone 146 ou via aplicativo para dispositivos móveis, smartphones e tablets. Ao todo, são 7 lotes de restituição entre junho e dezembro. Para o exercício de 2013, mais de 1 milhão de contribuintes devem ser restituídos, num total de R$1,3 bilhão. E veja a seguir, corrida noturna reúne mais de 1.000 atletas na UFAM. E ainda, cemitérios de Manaus estão cada vez mais lotados. Falta espaço. Na tentativa de resolver o problema, a prefeitura estuda implantar um crematório aqui na capital.